As terapias cognitivas comportamentais, elas estavam em pleno desenvolvimento, com descobertas as mais fantásticas possíveis, né? A noção de cura, de afecções e patologias mentais parecia, enfim, estar transitando em terreno sólido, em terreno seguro, né? O desenvolvimento dessas ciências, principalmente da neurociência, acabou permitindo uma certa redução materialista, porque foi capaz de demonstrar como todo estado mental seria apenas uma maneira metafórica de descrever estados cerebrais, naquilo que vai ser chamado de configurações neuronais, cuja realidade é física. Com isso, se abriu então as portas para que a própria noção de doença mental pudesse ser tratada como distúrbio fisiologicamente localizável, ou seja, como aquilo que se submete diretamente a uma medicalização. Aí assim a clínica passa a ter sua racionalidade submetida a uma fisiologia elaborada, né? E a partir de então aparecer como setor aplicado de uma certa farmacologia. Um debate que parece não tão distante, um debate extremamente atualíssimo, né? Recentemente nós estamos inclusive aqui, com um projeto de lei tornando a terapia cognitiva comportamental a única terapia aceita a partir do método ABA para tratar de autistas, sendo qualquer outra abordagem terapêutica invalidada. Quer dizer, nós estamos com essa lei tramitando, o que acaba colocando um certo prestígio em cima dessas ciências cognitivas. Mas aí surge uma crítica. Lá por volta de 1932, vai surgir uma monografia de um sujeito que está se doutorando em psiquiatria, que vai insistir nas inadequações das perspectivas fundadas nessas reduções materialistas dos fenômenos mentais. E a consciência dessa inadequação que vai levar esse sujeito a assumir a carreira de psicanalista, porque ele vai surgir com uma crítica à aplicação desse materialismo reducionista às clínicas de então relacionadas aos fatos mentais. E de quem que eu estou falando? Eu estou falando de um homem chamado Jacques Lacan. Por que Lacan? Por que Lacan? 40 anos sem Lacan. E nunca Lacan se fez tão presente como na atualidade. Jacques Lacan, nascido ali em 1901, na cidade de Paris, em plena Belle Époque, e defendeu até a sua morte que ele era freudiano. Por que Lacan? Porque Lacan é psicanálise. É disso que eu estou falando. Ele tinha tudo para ser esquecido, exatamente por ser um autor reconhecidamente difícil, de poucos textos, né? Lacan escreveu pouquíssimos livros, e esses pouquíssimos livros escritos, redigidos, dentro de um estilo elíptico, porque ele deixa bem claro que ele está escrevendo para psicanalistas, não está escrevendo para um público qualquer. No entanto, essas ideias se tornaram, com o passar dos anos e a cada vez mais, ponto de parada obrigatória. Não somente para aqueles interessados na clínica psicanalítica, mas também para quem pretende compreender a filosofia, a teoria social, a estética, a crítica da cultura no nosso século, o início do século XXI. Ele mesmo se viu como um comentador de Sigmund Freud. Quando perguntado para ele se ele era lacaniano, ele disse: eu não sei vocês, mas eu sou freudiano. E propôs um retorno às suas ideias que ele considerou como conceitos fundamentais da psicanálise.
o conceito de pulsão, o conceito de inconsciente, de transferência, de resistência, conceitos que para Lacan eram fundamentais. Com ele, a psicanálise eleva um voo muito mais alto, porque sai da sua fundamentação nas ciências biológicas e encontra desenvolvimento na relação com a linguística. Sua afirmação de que o inconsciente se estrutura como linguagem, somada às noções de simbólico e imaginário real, são algumas das contribuições decisivas para o seu trabalho. Para o Lacan, e aí é aqui que eu me encontro, eu me apaixono pelo Lacan, a psicanálise se lê. E o inconsciente se lê e se escreve como poema. Daí que para Lacan, todo psicanalista é um poeta. Na França, a psicanálise entra de uma maneira diferente da forma como entrou em todos os outros países, porque ela vai entrar de forma tardia. Ela vai entrar quando você já tem as ciências cognitivas transitando em terreno sólido. E por isso vai ter uma reação diferente. A psicanálise surge na França como crítica a essa clínica que transitava dentro desse lugar de enxergar de enxergar o estado mental dentro de uma configuração neuronal, como a gente pode falar aqui. Ele foi o analista, né? Ele foi o analista de Pablo Picasso. E isso fala muito sobre ele. Se aprofundou em filosofia, né? Línguas orientais, antropologia, se torna amigo e convive com os maiores nomes do movimento surrealista de seu tempo, inclusive, né, com o próprio Salvador Dalí. A sua psicanálise, a partir de então, vai estar ligada ao surrealismo, às vanguardas críticas, à epistemologia marxista, a uma psiquiatria inquieta com a sua própria época, uma psiquiatria que, ao mesmo tempo, também é teoria da cultura. Com Lacan, você tem um retorno de alguns cristãos que haviam se afastado a partir, né, da crítica de Freud à religião. Lacan vai ter em seus seminários a presença quase maciça de jesuítas. Inclusive, um dos seus seminários era Carta aos Católicos, por conta da presença maciça dessa inteligência, né, francesa que frequentava os seus seminários. Ele fazia seminários semanais, seminários esses que ficaram extremamente... se tornou assim um local de encontro dos maiores pensadores daquela época. Lacan se tornou um interlocutor privilegiado em reflexões contemporâneas sobre filosofia, sobre teoria literária, crítica da arte, política, teoria social. Nesse sentido, talvez seja exatamente Lacan o único psicanalista ao lado de Freud capaz de transformar sua obra em passagem obrigatória para aqueles cujas preocupações não se restringem apenas à clínica. Só Lacan, como Freud, aplicou a psicanálise para outros campos para além da clínica. E como Freud, ele enxergava a psicanálise também com uma importância fundamental dentro da polis. Não à toa, Deleuze vai fazer um convite aos psicanalistas de seu tempo para que estes, tal qual Freud, e como se fora Lacan, retornassem à polis. Derrida vai fazer o mesmo convite. Por favor, psicanalistas, retornem à polis. E talvez nenhum psicanalista tenha mergulhado tão profundamente na polis quanto Freud e quanto Lacan. As suas preocupações iam muito além da clínica, porque diziam respeito a um campo amplo de produção socioculturais vinculadas ao modo de autocompreensão do presente com as suas expectativas e impasses. Lacan dizia que renuncia à psicanálise qualquer psicanalista que não for capaz de fazer leituras de seu tempo.
Renuncia à psicanálise, o psicanalista incapaz de fazer mergulhos sociais. Que renuncie à psicanálise. Aqueles que não ficarem apenas dentro dos espaços clínicos. É muito interessante esse comprometimento de Lacan para além da clínica, né, com a polis. A sua noção de clínica, inclusive, sempre guardou uma série de peculiaridades que causou diversos mal-entendidos, né? Mesmo conservando os dois princípios fundamentais para a construção da praxis analítica, desde Freud, a saber, né, ser radicalmente desmedicalizada. Isso é uma prática da psicanálise desde Freud, e reduzir o campo de intervenção à dimensão da relação psicanalista-paciente. Lacan dizia que não há nada mais importante dentro da clínica do que o paciente. Para Lacan, o paciente não era o objeto de estudo do psicanalista, e nem muito menos o objeto da clínica. Ele é o sujeito, o objeto é o analista. Na clínica lacaniana, o objeto é o analista, nunca o sujeito. Com Lacan, o inconsciente não está mais nas profundidades como pensava Freud. Ao escrever o seu livro dos sonhos, Freud vai dizer que o inconsciente é algo tão profundo que se torna quase inacessível. Porque Freud vai falar do inconsciente como um depósito, acumulando camadas e camadas de antiguidade, né? Compreendendo aí as dificuldades dos sujeitos a partir da sua história de desenvolvimento desde a infância. O inconsciente lacaniano está na borda, não está na profundidade. O inconsciente lacaniano está na superfície, nas relações da fala e nas interações da linguagem, da cultura, do simbólico, que está mais conectado com o que fazemos com os nossos analisantes quando os recebemos, falando com eles, escutando o que dizem. E assim reconstruímos sentido. Para Lacan, o sujeito se adoece das palavras que não foram ditas. E assim, é a partir dessas palavras não ditas que nós reconstruímos sentidos quando no cetim analítico o sujeito tem, enfim, a condição de dizer. Mas um dizer diferente, um dizer sem palavras, como vai dizer Lacan. Quando é que vocês vão entender que o que eu prefiro é um discurso sem fala? Vocês não entenderam. Eu prefiro um discurso sem palavra, porque quem discute na clínica lacaniana não é só a fala fonética, mas é a fala do inconsciente. Um discurso sem palavras, o discurso do sujeito, o discurso do desejo. E assim, analisamos formações de sonhos, de sintomas e de lapsos, que sempre são formações expressas e estruturadas como uma linguagem. Por isso, para Lacan, o inconsciente se estrutura enquanto linguagem. Ele vai criar sua tópica, né, como a tópica do inconsciente lacaniano, que é a tópica do imaginário, do simbólico e do real. E onde Lacan tira esse tema do imaginário? De uma conversa que ele vai ter com o filósofo existencialista Jean Paul Sartre, onde o imaginário é o registro da alienação humana, da loucura humana, onde confundimos o mundo com aquilo que percebemos do mundo. É o lugar dos afetos como agressividade e ódio, mas também é o lugar da paixão com a relação que temos com os nossos próprios ideais. A linguística vai inspirar a formação do simbólico. As unidades básicas da troca são os signos, compostos pelo significante, a imagem acústica da palavra, e o significado, que seria o conceito. Lacan vai dizer que o significado, às vezes, é um efeito imaginário do funcionamento do simbólico, onde pelo simbólico já sabemos, sem saber que sabemos. Isso me lembra o Cocoricó cantando, né? Tem coisas que a gente sabe, mas não sabe que sabia, porque é um saber do inconsciente. A falta de inconsciente nos animais, para Lacan, não estaria vinculada à ausência de razão, afeto ou consciência, mas à falta de uma cultura baseada na fala. Nós somos capazes de fazer metáforas e alegorias, de dizer uma coisa e aludir a outra, de mentir, de enganar o outro, de fazer ironias. Tudo isso são propriedades da linguagem que Lacan vai associar ao campo do simbólico. E é por isso que ele vai afirmar
que eu só posso me responsabilizar pelo que eu falo, não pelo que você escuta. É por isso que ele vai dizer que o amor faz signos. É por isso que ele vai afirmar que todo amor é recíproco, mesmo quando não correspondido, por conta do simbólico. E o tema do real? Bom, o tema do real vem do método surrealista, de duplicar a realidade, porque ela só pode ser apreendida em seus interstícios, indiretamente, em suas deformações. Por isso a escolha da parede. Eu escolhi hoje estar na diagonal. Isso é o real. Isso causa angústia, ficar olhando para isso. O real é o sinônimo daquilo que é o impossível. É isso que é o real. Ele representa o que é impensável, inominável, e ainda assim existe. Na canção do Milton Nascimento com Chico Buarque de Holanda, né? É aquilo que não tem governo nem nunca terá. O que não tem decência nem nunca terá. Representa a repetição e se mostra na repetição. Para Freud, é uma das figuras do traumático e da pulsão de morte. Aquela insistência no masoquismo, no sofrimento, na insistência em voltar para os mesmos sintomas. O real como repetição, não como sentido. É como esse retorno repetitivo, ao mesmo tempo que cada vez diferente de si mesmo. Aquilo que se repete, vai dizer Lacan, aí está a sua verdade. O real como aquilo que não cessa de não se inscrever. Por isso que o melhor sinônimo do real é o impossível. Outro aspecto da teoria e da clínica de orientação lacaniana é o que nós chamamos de relação poética entre o terapeuta e o paciente. Lacan vai dizer que todo psicanalista precisa ser poeta, porque o inconsciente se escreve e se lê enquanto poesia. Adélia Prado diz que de vez em quando Deus me castiga e me rouba a poesia. Daí eu olho para uma pedra e só vejo uma pedra. Porque a pedra para o poeta pode ser a pedra drummoniana, a pedra que se escreve numa metáfora, a pedra que faz o sujeito refletir. A pedra pode ser a pedra de Rodin, de ter um sujeito assim, ó, pensativo em cima de uma pedra. Ou pode ser a pedra lazariana, onde o sujeito morto retorna à vida a partir da palavra. Sai daí. E o sujeito retorna à vida. Então, o inconsciente é esse inconsciente que se escreve e que se lê enquanto poesia. Daí o psicanalista precisa, de fato, ser um poeta, porque a relação entre terapeuta e paciente é uma relação poética. A escuta lacaniana muitas vezes pode se fazer de forma enigmática, oracular. A relação com o analista pode ser uma relação de curiosidade, uma relação poética, uma relação em que o silêncio pode ter uma importância muito grande. O tempo, na terapia psicanalítica lacaniana, o tempo não é movido pela lógica. O tempo é o tempo do sujeito. O tempo é um tempo assertivo, é um tempo dentro de uma verdade. Daí os recortes, que causa angústia. Daí o corte lacaniano. Mas tudo bem. Se você ainda não compreendeu Lacan, em uma das suas últimas entrevistas, a entrevista que ele concede em 1971 à televisão francesa, ele diz assim, ó, basta apenas 10 anos para que o que eu escrevo se torne claro a todos. Bom, eu já leio Lacan há um pouco mais de 10 anos. E a cada leitura que faço, eu me surpreendo com esse pensador. Eu me surpreendo com esse homem que renovou a clínica. Se o século XX, o nome da psicanálise era Freud, o século XXI, talvez eu esteja cometendo um certo exagerismo aqui, ninguém faz mais sentido para a psicanálise na atualidade do que esse francês chamado Jacques Lacan. Por que Lacan? Você só vai descobrir quando você começar a ler Lacan. 40 anos sem Lacan e nunca Lacan esteve tão presente. Obrigado pela companhia de todos vocês.